Eu sou a Fernanda Las Casas, estou aqui junto com a Renata Toledo. Nós somos da Comissão Nacional de Pesquisa do IBDFAN. E nós estamos aqui hoje no estúdio do podcast do IBDFAN, só para conversar com vocês sobre como unir a teoria à prática, não é, Renata? É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da comissão de pesquisa, a importância de nós continuarmos estudando sempre, né? E fazendo um convite ao final para que você, para quem ainda não é da comissão, venha para a comissão para continuar pesquisando conosco. Fê, conta aí um pouquinho aí das nossas primeiras, como que começou lá atrás. Olha, a Comissão Nacional de Pesquisas, ela começou com foco exatamente para mostrar para os membros como é gostoso a gente usar toda essa dinâmica da teoria que a gente sempre é obrigado a estudar, estuda um caso mais difícil aqui, mais desafiador ali, com a prática, porque ninguém vai ficar apenas estudando, apesar da gente adorar estudar, Exato. não é todo mundo que gosta de estudar, mas a importância da gente unir isso com a nossa prática, né? Sim. Então, cada mesa redonda que a gente participa, cada congresso do IBDFAN mesmo que a gente participa, a gente acaba utilizando uma questão ou outra no nosso escritório. E na nossa comissão não é diferente, Não, né? não. Quando a gente traz as questões para a gente. A nossa comissão ela é feita de pesquisadores, de pessoas que querem escrever artigos, publicar, até em congressos, participar de congressos. Não necessariamente professores, né, Renata? Não necessariamente. Você não precisa ser um professor para entrar. Pelo contrário, né? Nós estamos, inclusive, pedindo para que estudantes venham para a nossa comissão para nos ajudar aí nas nossas pesquisas. Depois, o gostinho pela área acadêmica, o gostinho pela docência, ele vai surgindo. Eu acho que é nesse sentido, né, Fê? Eu, aqui, relembrando, né, a nossa história, lembro que quando a gente terminou assim, o ano da pandemia, né, foi quando veio a possibilidade de a gente montar uma comissão nacional. Né? A pandemia foi um norte para nós fazermos uma comissão, um núcleo, na verdade, online. Então, isso foi bem interessante, porque foi o pano de fundo. E entendemos que isso dava certo online e partimos para uma comissão nacional online. Então, você pode ser de qualquer lugar do Brasil, você só precisa ter uma coisa: a curiosidade. É só isso que você precisa. E o quanto que é importante, porque se nós não tivermos a curiosidade, nós vamos ficar sempre falando a mesma coisa. A evolução depende de uma curiosidade, a evolução depende de uma troca de ideias, né, de pessoas discordando do nosso pensamento, inclusive. E isso na comissão é fundamental e é muito bem-vindo, né? O trabalho do advogado em si é um trabalho muito solitário, né? Sim. Então, depois que a gente sai das bancas da faculdade, onde a gente é obrigado a estudar, a gente tem a oportunidade de estudar o que gosta, né, do nosso ofício, até porque o que que traz a remuneração. E por ser muito solitário, quando a gente se depara com um caso difícil, desafiador, às vezes a gente não sabe por onde começar e a gente pode até recusar aquele caso que pode trazer uma remuneração muito interessante. Sim. A gente está numa comissão de pesquisa, onde tem outras pessoas que são interessadas, né, em solucionar questões difíceis. O legal é isso, que são mentes todas focadas ali para pegar casos que ainda não viram, questões complexas. Então, a gente tem ali grupos de estudo que estão focados em estudar questões de gênero, se quiserem. Então, Sim. cada um apresenta qual o foco de pesquisa que quer, né? A gente tem 2 núcleos, Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, por enquanto, né? Que é onde vêm as pessoas do Brasil inteiro, né? As reuniões são online, né? E cada um, dentro da sua temática de interesse, vai estudar. Ah, mas eu sou obrigada a estudar isso? Não, você pode trazer tecnologia, tem gente que gosta de estudar o direito digital dentro da família, herança digital, né? Criptoativos, bitcoins, como faz ali né, planejamento sucessório, cada um estuda o que gosta, né, ali dentro dessa temática. Mas o legal é a gente colocar aquilo na prática, depois a gente Sim. aplicar aquilo nas nossas ações. Isso. Né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, e às vezes até nos criticam, já nos criticaram antes, eu vou deixar isso bem claro, não vou escapar isso aqui. Porque a fulana, a ciclana só estudam, né? Não, veja, nós também estudamos para que possamos resolver da melhor maneira possível um direito e possamos criar, porque criar soluções, porque os problemas já estão ali postos, né? Vamos pensar num problema que nós estamos enfrentando lá no nosso escritório, a questão, por exemplo, de uma competência territorial para ajuizamento de uma ação
envolvendo criança e adolescente que mora no exterior, mas é brasileiro, com genitor no Brasil, enfim, a outra genitora no exterior. E aí, como que nós vamos resolver? Nós vamos seguir, a rigor, essa ação lá no exterior? Uma pessoa criança que sofre uma violência, por exemplo, uma o criança genitor não tem dinheiro para isso? Como que ele vai fazer? Entendeu? Ele não consegue entrar com a ação lá, não dá. Se fôssemos seguir a rigor da lei, teria que entrar lá. Ele não consegue, e aí essa criança fica desprotegida? É um brasileiro. E o pai é brasileiro, o pai e a mãe são brasileiros, e o pai está aqui. Como que a gente faz? Fica a pergunta para os universitários. E aí, universitário, como que você resolve isso, né? Vamos falar ali para aquelas pessoas que dizem que a gente só estuda. Aí depois vai perguntar a solução. Nos dê a solução então, agora. Essas questões de competência, a gente vai aonde? A gente vai buscar na Constituição Federal, a gente vai buscar na LINDB, né? A gente vai buscar no Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos construir uma tese, porque, vamos dizer assim, o arroz com feijão bem feito, ele é importante, mas todo mundo faz. E se todo mundo faz, você vai entrar na bacia de todo mundo. Para você fazer o diferente, você precisa pesquisar e precisa ter a curiosidade. Né? Eu acho que esse caso aí é um caso que ainda a gente está discutindo. Né? Outro caso que a gente discutiu, né, Fê, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da socioafetividade, né? Sem a multiparentalidade. A gente teve um caso no escritório, por exemplo, em que teve um abandono afetivo, e aí veio o pai socioafetivo, que cuidou daquelas crianças, só que as crianças, depois que cresceram, não queriam mais ter qualquer vínculo biológico com o pai biológico. É como se ele fosse quase um doador de esperma. Sabe aquela pessoa que doa esperma e que uma resolução do Conselho Federal de Medicina consegue afastar? É interessante que uma resolução afasta, Sim. não é? Há uma norma cogente que o direito civil diz que não pode renunciar à filiação. Exatamente. Mas aquela criança que foi abandonada afetivamente, materialmente, não queria mais nenhum vínculo, porque ela chegou a ser registrada, mas nunca foi atendida por aquele pai. E ela não queria um dia ter que pagar alimentos para aquele pai que um dia viesse, não queria ter que pagar um dia direitos acessórios, caso ela viesse falecer antes. Então, ela procurou no escritório e falou, eu quero afastar. A lei permite? Não permite. Não, e detalhe, né? Vamos deixar aqui claro que essa pessoa, ou essas pessoas, né? Porque eram dois, eles não queriam ter qualquer histórico familiar com esse nem genitor. Nem com o pai, nem com os avós, não tinha nada na árvore genealógica. De forma que não era uma simples questão de adoção, de, olha, vamos excluir essa paternidade para que entre o pai, né, que vai adotar. Estamos falando aqui de pessoas maiores e capazes, tá? Só para contextualizar, porque... exatamente, nós estamos falando de criança e adolescente, maiores e capazes. Essa pessoa não queria isso. Ela queria que fosse reconhecida toda a narrativa histórica dela com o pai socioafetivo. Então, é uma diferença com a adoção. Aí é uma construção em que a gente vai ter que unir a verdade dela real com a teoria do afeto, olha lá, com a dignidade humana do direito constitucional, sim, não é verdade? Unindo ali o que é, na verdade, uma família. Qual é o conceito de família que diz ali, na verdade, a Constituição Federal? O que é uma família? Né? A família é aquele que cuida? Quem cuida, ele realmente... Tem que ser o pai, a mãe, pode ser um terceiro que cuida. Aquele que cuida, ele vai ser reconhecido como pai, ele tem deveres. E aquele que não cuidou? E aí, através disso, a gente vai tentar destituir todo aquele pai biológico, transformando ele no que ele realmente transformou aquela criança, num fantasma. E aí, através de estudo, construção teórica, que é o que a pesquisa faz, não só a pesquisa de uma pessoa sozinha, que é muito mais difícil, mas de uma comissão. Você pode, através ali de um grupo de pesquisas, construir. A gente fez nesse caso, e tem muitos outros casos, né, sim, de sucesso que tem na nossa comissão, de outras pessoas que têm ali também outros casos de sucesso nesse sentido. Exatamente. Né? Então, é que esse caso assim, foi muito emblemático, né?
E inclusive nós publicamos ele nas nossas redes sociais e recebemos algumas críticas no sentido, mas isso aqui já existia, tal. Não, veja, na verdade, nós estamos tratando aqui de um simples reconhecimento de paternidade socioafetiva, muito menos de multiparentalidade, não era uma questão de multiparentalidade, era destituição de filiação biológica, na qual se pretendia um reconhecimento de uma história de paternidade socioafetiva, né? Então, ficou muito gravado assim isso na minha mente no dia da audiência, que o magistrado ali trouxe essa discussão na instrução. Você tirar toda aquela história do registro civil, tirar o nome dos avós paternos, né, e do pai, e colocar os avós socioafetivos. Isso não tinha ainda, né? Exatamente. Essa possibilidade. E aí convenceu o Ministério Público e o pai. Como a gente faz isso? Muitas provas, não basta só uma tese, muitas provas. A inicial era um livro. Mas também não bastam só as provas, mas também não basta só as provas, tem que ter uma boa conteúdo teórico, né? Exatamente. Então, o direito, né, se a gente for olhar lá a história, né, Dom Pedro, quando ele constituiu o título de doutor emérito para o advogado, ele constituiu esse título porque ele sabia que o advogado ele tinha que estudar muito. Exatamente. E aí a gente foi perdendo, né, essa questão do estudar muito, e depois Michel Temer tirou e falou só quem tem doutorado, né? Exato. Você já acabou seu doutorado, estou acabando meu doutorado. Mas a comissão de pesquisa, ela devolve, então, para a gente essa possibilidade da gente continuar estudando com qualificação técnica, onde pessoas que já têm doutorado, já estão no pós-doutorado, outras que estão começando na iniciação ali do seu mestrado, né, ainda terminando a graduação, às vezes, juntos para um processo, né, de conhecimento, de construção de um conhecimento. De construção de um conhecimento, né? Então, nós temos as nossas mesas redondas, uma vez por mês, né? E, aliás, vamos contar aqui para o pessoal que nós decidimos os temas das nossas mesas redondas assim, a gente se reúne e fala, puxa vida, eu estou curiosa, quero saber sobre esse assunto. Legal, vamos colocar esse assunto. A gente pergunta para os membros nas reuniões, que assuntos que vocês gostam? Cada um tem casos do escritório. E aí a gente chama pesquisadores de faculdades para, através da teoria deles, e a gente instiga, bate papo, para saber, através da teoria, como funciona na prática. Como o protocolo de gênero, que a gente fez um podcast, agora há pouco, o doutor Rodrigo, né, falando da aplicação do protocolo de gênero. Não basta você estudar a teoria, você tem que ver a prática. Né? O direito ele é uma mistura da teoria com a prática, é o que a gente faz aqui. Né? Exatamente. Misturar as duas coisas. Então, quem está achando que vai se formar e acabou, nossa senhora, tá só começando. A não ser que ele dê aula de direito romano, aí acabou mesmo. Aí não precisa mais. Daí acabou, é É verdade. só decorar, que não vai mais mudar a história do direito romano. E não pode, só pode dar aula de direito romano, não pode advogar, porque para advogar você vai... Hoje em dia, principalmente no direito de família, claro, em todas as áreas, mas no direito de família, isso é muito rápido, o direito de família é muito dinâmico. E a todo instante você tem uma situação nova, né? Todo instante. Pensa, por exemplo, numa situação em que o pai, o genitor, se muda para um outro país, a genitora fica aqui, o genitor está num país ali que está perto de uma zona de conflito, quer levar essa criança. Eles não têm inicialmente um conflito entre eles. A convivência familiar sempre aconteceu. Mas agora, de repente, um dos genitores ali resolve que essa criança tem que viajar. E aí, como que a gente resolve, né? Tem tratado internacional que vai assegurar o traslado dessa criança, o retorno para o Brasil. Exato. Tudo isso aparece no nosso escritório. Né? E aí a gente vai ter que resolver isso como? Vamos estudar. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos desenvolver uma tese, né? Às vezes vamos apanhar um pouco também, né? A gente apanha bastante, mas no final das contas dá tudo certo. E o legal, né? Por exemplo, vou lembrar agora do livro que a gente está lançando no congresso, que a gente vai fazer da USP, né? O congresso da USP se chama Família como Direito Fundamental, que vai acontecer no dia 21 e 22 de novembro, agora de 2024. Esse congresso, a gente vai lançar o livro em que o grupo de pesquisas, que foi uma parceria IBDFAN-USP, né? Em que o professor Eduardo Tomazevicis Filho fez com a USP para que a gente fizesse aí pesquisas e formulasse esse livro. Esse livro é muito legal, porque ele tem a pesquisa, que eu me lembro da Verônica, que fala sobre a criança dentro do ambiente que tem conflito sobre direito religioso. Sim. Muito interessante. Eu sei que tem a pesquisa ali da Flávia, que ela fala sobre o direito ao pertencimento
a uma família, não é? E tem uma pesquisa, não vou esquecer, só não me lembro Da o nome Vanessa. da pesquisadora. Isso, da Vanessa. Vanessa. Do direito de não pertencer pertencer a àquela uma família que é família. muito tóxica. Olha cada coisa interessante que a gente tem. Porque isso que eu ia falar, a liberdade de escrever e de não só a liberdade, né, que é preparar você para poder depois defender essa tese lá na frente. Sim, que não é fácil, hein? Bom avisar. Porque é um livro todo formulado em cima de direitos fundamentais, né? A Renata escreveu sobre o acesso A justiça. à justiça, né? Isso, o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero como uma forma de acesso à justiça, né? Porque o que eu vislumbrei durante a minha pesquisa, principalmente na pesquisa de doutorado, né, era da dificuldade de se acessar à justiça em casos de violência doméstica patrimonial, né? Desde a conceituação da violência doméstica patrimonial até a sua prova, eventual anulação de um negócio jurídico. Puxa vida, o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero veio jogar uma luz sobre essas questões para que essa pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade consiga chegar ao judiciário, né? Então, nós falamos um pouquinho antes aqui do livro, né? Essa dificuldade, às vezes, de você terminar uma partilha de bens, finalizar um processo de partilha de bens, de fraudes patrimoniais, né? Como o professor Rolf vem escrevendo, vem falando sobre isso também. O quanto que é importante o protocolo. Eu lembro que quando eu terminei, eu defendi, né, a tese, o doutorado, foi em março de 2023, né, já tinha a resolução da obrigatoriedade, né, foi justamente naquele momento que veio a resolução, porque doutorando é assim, né, as coisas mudam quando você vai defender a tese, uma coisa assim impressionante, né, para deixar você bem doido. E aí mas foi depois disso que a gente conseguiu observar como que seria essa obrigatoriedade. Tem esse trabalho, eu fiz esse trabalho, mas outras duas pesquisadoras falaram sobre o protocolo, a Júlia e a Giovana. Não, Giovana. A Diana também falou, não falou? A Diana? A Diana. Não. Bom, a Diana vai nos corrigir depois que assistir esse podcast, agora eu não lembro. Mas sobre foi a Defensoria Pública. E a Júlia e a Giovana também falaram sobre o protocolo. Eu lembro que elas estavam no meu grupo aí, né? A Daniela falou sobre inseminação caseira. Ah, perfeito. A Janaína escreveu também sobre herança digital, sim, junto com a Maria Gabriela. E eu, para sair fora da caixinha, né, porque eu gosto de fazer coisas diferentes, eu escrevi sobre neurodireito, sobre o direito à intimidade mental das crianças, nessa questão tecnológica e dos chips no cérebro e das antenas e dos celulares. Depois vocês leem. Tudo muito louco. Eu gosto de misturar psicologia, biodireito, direito da criança, psicologia, eu me lembro digital, né? Quando nós estávamos no mestrado, eu me lembro como se fosse hoje, um colega nosso, o Jânio, se ele estiver depois assistindo, ele vai nos falar, dizendo que na Defensoria Pública tinha algumas pessoas que chegavam lá querendo entrar com uma ação para tirar o chip que estaria dentro delas. Do cérebro. E eu lembro que a gente discutiu isso, né, o que estava acontecendo. Para mim, isso foi assim, surreal. Um laboratório lá do Elon Musk. Isso lá atrás, isso em 2018, não, 2016. 2016. Daí agora em 2024 você escreveu esse artigo. Escrevi esse artigo. É porque naquela época, eu acho que já não por isso, porque a pessoa estava aqui no Brasil, né? Mas aquele pesquisador, o Miguel Nicoleles, ele já estava pesquisando sobre isso, mas ele estava implantando chips em ratinhos no laboratório. Daí, então. Mas, enfim. Mas tinha umas pessoas lá que, às vezes... acreditando nisso. Mas é só para vocês entenderem o que a gente faz na comissão de pesquisa. E a gente está também... Olha só que legal. Em virtude do último Fórum de Igualdade de Gênero, está saindo agora os anais do Fórum de Igualdade de Gênero. Nesse congresso que a gente está fazendo agora, que vai ter do IBDFAN na USP, a gente abriu o edital de artigos. Os artigos que foram aprovados, passaram pelos pareceristas, que foram aprovados. Vão sair os anais desses artigos num congresso, que também serão publicados. Olha quanta
muita coisa legal que a comissão está fazendo. O ano que vem a gente já recebeu o convite para fazer um novo congresso e assim vai, porque, na verdade, a comissão é para os membros. Então, quem quer pesquisar vai ter. Além disso, ainda tem, toda semana a gente está publicando os editais abertos para pesquisadores, né? Quem quer pesquisar. Publicar em outros lugares também, né? Na nossa página do Instagram também, nos sigam lá na página do Instagram, Comissão Pesquisa, IBDFAN Comissão Pesquisa, que nós também vamos publicando as novidades, as agendas e tudo mais, né? E venha fazer parte, porque... Isso aí. O e-mail é ibdfanpesquisa@gmail.com. Você manda o e-mail, fala que você tem interesse, que a gente... eu acho até que eu falei o e-mail errado no podcast. Falou falei certo? ibdfanpesquisa@gmail.com. Tá certinho. Exato. Manda para a gente, que a gente vai gostar muito de ter você. Mentes novas, a gente está sempre... Isso. E vamos deixar claro, né, Fê, aqui, que a nossa comissão é justamente para que pessoas que pesquisam, que têm curiosidade, que querem fazer um direito de família diferente, que querem desenvolver outras teses de direito de família, para a gente sair do arroz com feijão. Né? Sai da caixinha. Isso, exatamente. Né? Para isso serve a nossa comissão de pesquisa, essas pessoas que às vezes ninguém conhece, então a gente quer dar voz, os anônimos, a gente quer dar voz, a gente quer dar rosto para essas pessoas. Na nossa comissão, lá nos nossos trabalhos, mensalmente, né, nos congressos, com participação em outros congressos, não somente nos que nós promovemos. Então, recentemente, nós tivemos um membro, né, a Diana, que participou do Congresso Metodista, agora, esse mês, acabou de acontecer, foi semana passada, participando, representando o IBDFAN Pesquisa no nosso congresso. Enfim, então, se você tem interesse aí na área acadêmica... E se você nunca escreveu também, as oficinas que nós temos dentro das comissões ali internas ensinam a pessoa a escrever, ajudam a pessoa, as oficinas de ideias, para terem ideias para escrever. Tem oficinas de oratória que a gente vai começar no próximo ano, para ajudar as pessoas a apresentar. Quer dizer, é do zero, né? Pega na mão e vem. As pessoas que, inclusive, né, algumas oficinas para mostrar como se escreve, para corrigir, redator. Então, aqui fazer um agradecimento especial à Patrícia Sousa, que trabalhou arduamente conosco esse ano. Já estamos no finalzinho do ano, né? Já tem que ficar registrado aqui um agradecimento a ela, um agradecimento ao IBDFAN, né, nacional aqui, que não foi fácil. A gente deu muito trabalho. A gente deu bastante trabalho para eles, nós reconhecemos isso, continuamos dando alguns trabalhinhos para eles. Agradecer muito essa oportunidade de estar com essa comissão, agradecer nossos membros, né? Exatamente. Por estarem conosco. E lembrá-los que direito de família é isso, direito de família é vivo, é dinâmico, cada hora é uma situação diferente. E nós precisamos estudar para que a gente consiga fazer um direito diferente, para conseguir transformar a nossa sociedade. Para atender bem as pessoas. Para atender bem as pessoas e transformar essa sociedade, transformar esse direito. Não dá para a gente ficar sentado reclamando, isso aqui não está bom, isso aqui, aquilo outro não está bom. Né? Um agradecimento ao professor Eduardo também, Tomazevicius, que nos acolheu muitíssimo bem no primeiro semestre lá na USP, no nosso grupo. Isso, e oportunizou agora nós estarmos realizando esse primeiro congresso científico de pesquisas dentro da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, né, que vai ser ali no auditório, né, do primeiro professor negro da Universidade de São Paulo, do Rubino. Então, assim, é um presente para nós poder realizar o primeiro congresso científico na Universidade de São Paulo. Agradecer também ao professor Eduardo, que é muito legal. Sim, que conduziu super bem os trabalhos do primeiro semestre, ensinando a gente a escrever de uma forma diferente. Né? Nossa senhora, foi suado. O livro está muito interessante, está muito legal. E é um livro da comissão. É um livro da comissão dos membros, né? Exatamente. E teremos mais. A gente já publicou um, já vai sair o número 2, esse aqui já está saindo agora, e teremos mais, conforme forem saindo trabalhos interessantes, os anais estão saindo, porque o IBDFAN é dos membros. Isso. E essa comissão, na verdade, devolve aos membros esse senso de pertencimento. É isso que é legal. Exatamente. Né? Todo mundo se sente pertencente aqui. Se alguém aqui falar, puxa, não, eu tenho ideias muito estranhas, imagina nossas ideias, né? Fala comigo. O nosso primeiro artigo, né, Fê, lembrando aqui, nosso primeiro artigo juntas foi no mestrado em 2016, sobre criogenia, né? Então, assim, falar de bens deixados por pessoas que falecem e que querem ser criopreservadas. Fomos para quando elas forem descongeladas, elas acessem esse bem. A gente escreveu sobre isso. A gente escreveu sobre isso. Testamento criogênico.
né? Já está aí. Exatamente. Procurem. E que a gente conseguiu defender lá em Valladolid o artigo, né? A universidade mais antiga, né, da Europa. Mais antiga da Europa. Saudade lá de Valladolid. Mas é É isso. muito legal. Queridos, foi um prazer estar com vocês hoje, estar nesse estúdio lindo. Obrigada, IBD, pela oportunidade. Obrigada a vocês que estavam conosco, né? E esperamos vocês indo na comissão de pesquisa. Até. Até lá.